Você soube do caso de traição que virou a polêmica do dia nas redes sociais? História do jornalista casado que tinha 10 amantes e foi 11 vezes ver Bacurau, cada vez com uma delas. Pois é, eu conheço esse jornalista, o Leandro Begossi, e eu continuo gostando dele. Já aconteceu com você, de alguém de quem você gosta por alguma característica ou habilidade, fazer algo que você considera errado, mas ainda assim você não querer cancelar nem difamar aquela pessoa? É uma situação tão difícil da gente justificar moralmente, até pra gente mesmo, que qual é a reação mais comum? Ou a pessoa ataca, ou a pessoa se cala. E é por isso que eu decidi interromper o recesso do canal e gravar esse vídeo. Porque ainda que ninguém veja o vídeo, não importa, é uma coisa que eu senti que eu tinha de fazer. Eu tenho pensado muito nas discussões sobre a tal da cultura do cancelamento. E isso tem acontecido não só na área política, não só na área do ativismo. Eu já vi história de cancelamento porque alguém falou na internet, às vezes até brincando, que era mãe de planta. E aí eu fico pensando demais qual é a relação que existe entre a cultura do cancelamento e a necessidade que as pessoas têm tido de passar pano para coisas inaceitáveis. E o que isso tem a ver com outro fato que eu não sei se você sabia? A pergunta mais feita no Google em 2019 foi: como fazer as pessoas gostarem de mim? E nessa altura, você deve estar pensando o que essa história toda de cancelamento e passapano e dilema moral tem a ver com a história do cara cheio de diamante que ia ver Bacurau com todas elas. Tem tudo a ver e eu já te conto. Pra você que ainda não me conhece, eu sou Madeleine Lasco, eu sou jornalista há 23 anos, tenho muito orgulho de ter levado informação de qualidade a muitas pessoas e esse ano decidi me dedicar a estudar por que temos este clima de agressividade o tempo todo nas redes e por que as pessoas andam com a impressão de que a política invadiu todo e qualquer debate até o Natal. Eu já tenho um fruto desses estudos, que é o estudarpolitica.com. O link está aqui embaixo. É um conteúdo bem mais aprofundado sobre esse tema, mais aprofundado do que os vídeos que eu costumo postar aqui no canal. E no canal eu faço análise sob o ponto de vista da comunicação de tudo aquilo que tá na boca do povo. Então não perde tempo, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu posto vídeos em ocasiões normais, segundas e quintas-feiras às 11 da manhã, e a gente tem lives, terças, quintas e sextas, às 7h30 da noite. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Bom, vamos voltar então ao caso do jornalista As 10 Amantes e Bacurau. Eu tenho relações profissionais com o Leandro Begossi há alguns anos. Chegamos até a fazer algumas parcerias de trabalho e nos encontramos pessoalmente 2 ou 3 vezes. A experiência profissional que eu tenho com ele é uma pessoa muito culta, um cara muito estudado, muito esforçado, compreensivo com as falhas profissionais das pessoas e às vezes com explosões de comportamento. Ele próprio sempre muito calmo, muito respeitoso, faz o trabalho dele com excelência. E aí, hoje, pela internet, o nome dele, a foto dele foram parar no meio deste escândalo de traição, que é de um outro departamento da vida dele, o departamento da vida pessoal. O que é que a gente sabe sobre o caso? Ele fez um comentário sobre política que foi publicado pelo site Quebrando o Tabu. Uma moça ficou muito brava com essa situação e resolveu expor
todo o drama emocional, sentimental que ela viveu após, como ela afirma, ter tido um relacionamento com ele. Ela inclusive colocou um print de uma conversa de WhatsApp deles dois, que me parece que foi o momento em que efetivamente esse relacionamento terminou. Essa moça afirma que ele, sendo casado, tinha várias amantes ao mesmo tempo e que fazia uma série de manipulações emocionais com elas. Disse inclusive que usava a conta de Facebook da esposa como se fosse a esposa falando com essas moças. O que está sendo mais falado? Que ele tinha essas 10 amantes ao mesmo tempo e foi assistir o filme Bacurau com a esposa mais as outras moças e, portanto, assistiu 11 vezes, uma com cada mulher. Isso não tá no que a moça falou. Aliás, nem que todas as relações eram ao mesmo tempo, tá escrito ali. Ela já pagou isso, já pagou tudo que ela escreveu, mas não estava escrito ali. E a história do filme, com toda sinceridade, eu não sei de onde tiraram isso, porque ninguém afirmou. Bom, depois disso, o Leandro Begossi apagou todas as redes sociais dele. Eu meio que vejo isso como uma movimentação de quem tem culpa no cartório. Fiquei muito, muito triste por saber que uma pessoa que eu sempre vi como tão correta, né, tão séria, tão preocupada com os outros, tenha feito uma coisa que eu considero tão errada, que é manipular os sentimentos das outras pessoas. Isso me doeu saber, sabe? Mas eu vou confessar pra vocês, eu não deixo de gostar dele. E não acho que a gente goste das pessoas pelos acertos e deixe de gostar pelos erros. Tem alguns limites isso, que são aquelas coisas inegociáveis para cada um. Para mim, por exemplo, coisas que não são negociáveis. Abusador de criança, homem que bate em mulher, abusador sexual, assediador sexual, quem não registra filho, quem abandona filho. Sobre esse tipo de caso que eu falei aqui, como que a sociedade geralmente tem reagido? Vamos falar do assédio sexual. Qual é a tendência mais comum? Passar pano pro assediador sexual, tratando aquilo como algo controverso ou isolado, não para proteger o assediador, mas para deixar claro publicamente que, olha, eu não aceito abuso sexual. Na verdade, a pessoa tolera. E por que essa confusão tem sido possível? Porque nós estamos medindo o valor moral da pessoa por aquilo que ela repudia ou não aceita, que é o contrário do que a gente deveria fazer. O valor moral de uma pessoa está nas virtudes que ela tem e naquilo que ela tolera. Exemplo prático de novo. Pessoa diz que repudia o abandono de crianças, mas dá emprego para um cara que não registra o filho, ou seja, tolera o abandono de crianças. E aqui tem um assunto que ninguém quer tocar, mas eu vou tocar. O que uma mulher adulta espera de um relacionamento com um homem casado? A gente tem de levar em conta as situações em que a gente se permite manipular e assumir que as pessoas só tratam a gente do jeito que a gente se permite tratar. Claro que o mais errado é quem trai, mas quem aceita esse tipo de relacionamento está esperando um envolvimento emocional sincero. E vamos por fatos. Se a mulher
oficial é tratada daquele jeito, por que uma pessoa que nem é tão próxima seria tratada com mais consideração? Um ponto importante é que nada dessas decisões diminui a dor que essa moça está sentindo. Diminui o direito dela de se sentir enganada. Isso é muito traumático. Diminui o direito dela de se revoltar, de querer expor essa história com muita raiva, gritar a plenos pulmões. É direito dela. Como também foi direito dela se arrepender de ter feito isso e apagar tudo que tinha escrito. Isso está no direito da pessoa. Não dá para dizer que a pessoa merece sofrer. Isso não existe. A pessoa não merece esse tipo de sofrimento. Mas nós temos de ter sempre em mente que as nossas ações terão consequências. E a gente é que arca com elas. Isso chama vida adulta. Enfim, muita gente que se considera inteligente já foi vítima e já foi algoz também em casos de traição sentimental mesmo, às vezes envolvendo até amizades. E a gente se depara com uma escolha entre partilhar isso no nosso universo mais íntimo ou fazer disso uma queixa pública e um movimento de cancelamento da pessoa. Deve ter gente pensando: ah, essa mulher nunca foi enganada, nunca foi traída, nunca caiu num chaveco de homem. Claro que sim, Brasil! Claro que sim, muitas vezes. Inclusive chavecos piores, mais longos e com muito mais consequências práticas do que a situação que essa moça passou. Nas situações em que eu estive, que não foram essas situações de um cara que é casado, mas outro tipo de traição emocional, eu tive uma parcela de me deixar ser feita de trouxa que eu não posso deixar de reconhecer. Tinha fatos, tinha sinais, tinha pessoas que me amam, me falando as coisas, e eu escolhi me deixar ser feita de trouxa. Ah, isso faz com que a pessoa seja menos errada. Não faz, a pessoa tá errada também. Só que eu não achei que justificava tirar isso da esfera privada. Eu resolvi na esfera privada, daquele círculo mais íntimo de pessoas com quem eu convivo, mas eu não acho que esse tipo de coisa deva respingar, por exemplo, na reputação profissional ou pública das pessoas envolvidas nessa ziquezira em que eu me deixei ser feita de trouxa. E olha, um ponto interessante aqui. Se nós estamos vivendo numa sociedade em que tem canceladores de um lado e passadores de pano de outro, nós vamos ver cada vez mais explosões de questões da vida privada tomando o lugar das coisas que são debate público. Agora, sob o ponto de vista da comunicação, de toda essa história, o que é que fica que serve para nós, para nossa vida? Eu pesquei um ponto muito importante do relato da moça, que é o seguinte. Ela diz que tentou alertar uma outra moça sobre o que ela tinha passado nesse relacionamento. E que o amado dela veio com a versão de que ela estava mentindo porque ela não estava aceitando que ele terminou com ela, que é o clichê da mulher abandonada. Existem alguns clichês que socialmente, culturalmente, a gente tende a internalizar sem nem saber se aquilo é verdade ou se a situação existiu. Quando a gente internaliza essas histórias, o que é que a gente está fazendo? Ajudando a enterrar histórias muito embaraçosas e de quebra sendo injustos com alguém. Bom, passar aqui a dica. Quais são os clichês que quando você ouve, você precisa correr atrás de fato e de comprovação, porque muito provavelmente você está diante da tentativa de acobertar safadeza de homem. O mais frequente, ela é louca.
ela é descontrolada, nervosa. Ela não aceita ser abandonada. Ela é burra. Ela é mal amada. Ela é vagabunda. Devido às nossas raízes culturais e sociais, se você ativa um desses gatilhos, um desses clichês, a pessoa acredita nas maiores mentiras sem precisar de comprovação, porque faz sentido. Agora pensa com bastante carinho na sua vida. Quantas vezes você tomou como verdade, sem ter o trabalho de verificar fatos, uma história cujo ponto central é: a mulher é louca, burra, abandonada, mal amada, descontrolada ou vagabunda? Se você já fez isso, você muito provavelmente cometeu uma injustiça e acobertou uma história bem cabeluda para alguém que não merecia. E aí, uma sugestão que eu deixo: que tal rever os fatos e tentar ou desfazer ou compensar uma injustiça? Acho que se alguma coisa pode ficar dessa história toda pra gente, é isso. Bom, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar pra mim o seu comentário, eu quero te ouvir. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma olhada no Estudar Política, que é um grande projeto pra gente fazer juntos neste ano de 2020. Beijo, amo vocês!